RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, delícias com Elíbia Portela. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Lembro que a semana retrasada nós falávamos sobre Pão Delícia, como nasceu Pão Delícia. Eu cheguei a explicar que ele realmente nasceu numa brincadeira minha, onde minha mãe havia esquecido de comprar farinha de trigo, não tinha chegado ainda, e no final ela ficou com uma fermentação sem terminar o pão porque precisava farinha de trigo. E quando ele chegou já era muito tarde e ela tinha mandado descartar o fermento. Só que eu não descartei, guardei. Quando a farinha chegou eu peguei escondido dela para fazer um pão. Quando ela descobriu, não pode gastar essa farinha, e aí resultado, me tomou a farinha e eu fiquei com a massa mole na mão. E foi assim que nasceu a história do Pão Delícia. Eu tinha mais ou menos 9 anos, mas era essa fase que eu comecei a brincar de cozinheira aos 7 anos de idade. Bom, daí em diante, lógico que eu não fui fazer aos 9 anos vender pão, nada disso. Para vender pão mesmo, eu comecei aos 14 para 15 anos, quando eu precisava do dinheiro para comprar sapato, comprar sandália, porque toda semana as amigas, as colegas tinham festinhas e eu também tinha que ir. Só que minha mãe não podia me sustentar, porque afinal de contas eram muitos irmãos, né? Então eu tinha que trabalhar, eu fazia as coisas, fazia para aniversário. As meninas me pagavam para aniversário pãozinho, para o lanche, para o que me pediam, eu então fazia. E foi por aí que eu comecei na prática, a praticar, a descobrir modelagem, a descobrir uma massa mais rica e tudo bem. Foi assim. Bom, me formei e vim para Salvador a convite de um gerente de um banco, de sua esposa. Chegando aqui, eu já vinha com a ideia de ficar. Mesmo sabendo que ainda não tinha onde ficar, eu estava ali de passeio, mas eu queria trabalhar. Ainda não sabia em quê, e todo o trabalho que eu ia procurar pedia datilografia. Eu não tinha curso de datilografia, não tinha curso de secretária, nada disso. Lá vai eu aprender a datilografia. Quando eu terminei o curso de datilografia, em menos tempo, fui para um outro curso convidada pela própria professora. Você vem de manhã para ensinar os meninos, os próximos, e de tarde ele deu um curso de taquigrafia. Eu não sabia nem o que era taquigrafia. Fui fazer o curso de taquigrafia e o meu estágio foi no Jornal à Tarde, que era na Rua Chile. Bom, depois disso veio o verdadeiro emprego, o primeiro emprego. Tinha vários locais, mas tudo de agência de turismo. Todos eles que eu ia, aí um era salário mínimo, outro era 450 cruzeiros. O salário naquela época era 187, se eu não me engano era isso. 187 a 185, mais ou menos isso. O pensionato onde eu poderia ficar, comecei a procurar um pensionato familiar, 300 cruzeiros. Como é que eu podia com o salário pagar? Tive que trabalhar. Trabalhar em quê? Naquilo que eu tinha prática. O que é que eu tinha prática? Olha lá quem veio. Pão Delícia. E onde é que eu vendia Pão Delícia? Para os turistas. Ia para o barco, levava caixa de Pão Delícia. Qualquer passeio que fazia, Pão Delícia. Eles ficavam loucos quando chegavam. Quando os maridos viajavam, que vinham para o hotel e que elas não vinham, elas mandavam buscar. Eles já chegavam descendo do ônibus e diziam assim: olha, minha mulher pediu aquele pão, eu vou ter que levar. Eu disse: que dia o senhor vai embora? Depois da manhã. Então, depois da manhã estava lá a caixa dele preparada para ir embora. E isso ficou de costume. Então, é isso que eu digo, gente. Pão Delícia, com Pão Delícia a gente vence na vida. É só ter capricho, cada dia fazer melhor. E foi o que aconteceu comigo. Os primeiros não foram lá essas coisas, mas estava gostoso. Depois que eles pegaram a forma, o formato, sabores, as pessoas se apaixonaram. E realmente foi assim fantástico, foi quem salvou a minha vida. Tanto na Bahia quanto em São Paulo, os baianos que moravam lá, eu apresentava o pão, todo mundo, né, se apaixonava pelo pão. E nisso, eu, graças a Deus, venci na minha vida por teimosia, por querer ficar. Não tinha dinheiro para pagar, minha mãe não podia pagar, mas eu fui trabalhar aos 21 anos. E comecei praticamente, quem me ajudou foi o Pão Delícia. Porque se não fosse Pão Delícia, eu não ia poder ficar no emprego, ganhando salário mínimo e pagando 2 salários mínimos para um pensionato. Não tinha como mesmo. Por isso que eu digo e aconselho a todos vocês. Aprendam,
procurem aprender, porque Pão Delícia dá dinheiro. Eu hoje conheço famílias que, olha, é todo mundo tranquilo na vida por causa de Pão Delícia, tá bom? Eu tenho outras pessoas que eu posso mostrar para vocês como começou a vida. Eu sempre ensinando, mostrando como foi que partiu na sua vida e como é que veio o sucesso. Eu sempre fui um exemplo e sempre serei. Para a semana tem mais programa e vamos conversar mais um pouquinho sobre Pão Delícia. Aguardo vocês na quarta-feira aqui na Rádio RCD. Um beijo grande e até lá. RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.